Não jogou bem, reforço, não jogou bem, mas fez o que era necessário para conseguir aí esse primeiro jogo. Acho que o torcedor do Cruzeiro está muito feliz em chegar à final e, como eu disse, acho que o mais importante disso tudo foi sim a postura do time ontem, que foi muito diferente daquele Cruzeiro que a gente viu ao fim da partida no primeiro jogo no Mineirão. Pois é, ô Luiz, e aí? Qual a sua análise dessa partida de ontem? Você acha que o Cruzeiro mostrou alguma coisa nova, alguma alternativa nova, ou foi da forma que era necessário para classificar? Olha, ontem não deu no futebol bem jogado, né? Mas foi na raça. Aquele gol do Caio Jorge ali, deu para ver, a bola foi tentando, até que sobrou para ele marcou o gol. E eu queria hoje ser o Caio Jorge, viu? O cara ser torcedor do Cruzeiro, hoje ele está realizando o sonho a remontada do time, ele está participando disso e levando o time para uma final continental, né? Depois de tanto tempo, acho que 14 anos, né? Que o Cruzeiro não chega, e ele ter feito esse gol tão importante, está começando a construir uma história no Cruzeiro que estava sendo tão criticado ultimamente, ter feito aquele gol tão importante, e também ver o time do Diniz, né? Ele precisa melhorar muita coisa ainda. A gente sabe que o Diniz ele é um treinador que ele não é da noite por dia que o time dele começa a jogar bola, o time dele é aos poucos, e eu acho que ele chegou muito pro final da temporada e isso está atrasando um pouco, né, esse desenvolvimento do futebol dele. Pois é, ô Helder, o Caio Jorge, né, que fez o único gol dessa partida, tem sido o destaque do Cruzeiro nos últimos jogos. Principalmente, né, na Sul-Americana, onde ele marcou 4 gols em 5 partidas. Está sendo o homem do Cruzeiro, o cara mais importante, aquele que chegou até meio desacreditar de certa forma pelo início, mas agora é o homem do Cruzeiro? Olha, eu confesso para você que o esquema de jogo adotado pelo Fernando Diniz, ele não favorece centroavante, ele não favorece atacante, principalmente nos primeiros minutos de jogo. Vou dar um exemplo. O Diniz, provavelmente deve ouvir o áudio, não sei, da entrevista coletiva, ele disse que os jogadores conseguiram entender o que é jogar o esquema dele, mais ou menos isso, talvez não nessas palavras, mas tem um detalhe importante. O que o Cruzeiro apresentou contra o Lanús foi mera sorte e a classificação, no meu ponto de vista. Porque o Cruzeiro, ele tem uma postura de receber o adversário, enraivecer em determinado momento, é um esquema de jogo retraído, é um esquema de jogo mais encolhido, tentando trazer o adversário para o seu campo de defesa, para num contragolpe, conseguir na velocidade, achar o gol. E, infelizmente, os adversários que jogam contra o time do Diniz, da forma, com a postura que o Cruzeiro jogou ontem, ele fica apostando na velocidade do Matheus Pereira, que não tem nenhuma, nas arrancadas do Marlon, que, infelizmente, consegue ir para o ataque, mas para voltar é só Jesus na causa. Então, infelizmente, o esquema de jogo do Fernando Diniz, que é de enraivecer o adversário, tentando trazer para o seu campo de defesa, não favorece. E o Caio Jorge está indo mais pela garra, pela vontade de mostrar para a torcida do Cruzeiro que as incertezas que alguns têm contra ele, algumas dúvidas que alguns têm contra eles, são injustas. Então, ele tem feito a diferença justamente por esse motivo, porque ele não perde a vontade durante o jogo inteiro. Caio Jorge não tem a qualidade técnica, nós estamos acostumados a ver como um grande centroavante, mas o Caio Jorge é o homem-gol, é o trombador, que está fazendo a diferença. Pois é, e após o jogo, né, o Diniz, o grande professor, falou sobre essa questão de ideia de jogo dele no time e o que ele considera que é mais importante para a equipe e se gostou da arbitragem. Fala aí, Diniz! A minha característica principal, eu sempre falo para vocês, é que o time seja corajoso, que o time tenha vontade e que o time seja solidário. Essas questões táticas, conforme o tempo vai passando, a tendência é elas melhorarem, mas elas não são o fundamento daquilo que eu penso no futebol. O futebol, para mim, é um meio para poder modificar a vida das pessoas, que os jogadores consigam ser mais enquanto eles jogam futebol, que passe isso para o torcedor e que o torcedor goste daquilo que ele está assistindo. Obviamente, quanto mais tempo tiver, as questões táticas, elas tendem a melhorar. Mas o dia que faltar esses 3 elementos, posso estar aqui há 5 anos que o time vai jogar mal. Então não é o principal. O principal é correr o que esses caras correram hoje. Aqui é muito difícil jogar aqui contra o Lanús. Só você ver o histórico deles aqui dentro de casa, de derrotas em Copas Continentais. Eu já joguei aqui. Quero parabenizar a torcida que veio do Lanús, a nossa, de maneira especial, e hoje parabenizar a arbitragem. Eu acho que para mim foi uma arbitragem extremamente criteriosa, que não tem margem para muita reclamação. Não foi porque ganhou o jogo, não, porque eu não sou disso. Estou falando porque assim, o que ele apitou para o Lanús, ele apitou para o Cruzeiro. Ele tinha um estilo de arbitragem. Ele foi coerente do início ao final do jogo. E foi uma grande arbitragem e ele merece todos os elogios.
Ô, Thiago, Diniz elogiou todo mundo ali, torcida adversária, arbitragem, mas o time jogou mal. Você acha que ele não tentou tirar um pouquinho o foco, não? Ah, com certeza, né, Ailton? O Diniz está há muito tempo no futebol, foi jogador, está acostumado com essas coletivas aí. E quando o time ganha, ou melhor, né, classifica com a vitória, tudo vai bem, né? Eu até acho que o elogio à arbitragem ali não faz muito sentido, porque em alguns momentos eu até achei que a arbitragem deixou de marcar algumas faltas claríssimas para o Lanús, mas é como eu disse, futebol brasileiro, infelizmente, se pensa muito em resultado. Ganhou, classificou, tá tudo legal. Essas questões ali, né, que ele foi falar sobre esquema tático, o que ele pensa de futebol, é o que muitos treinadores fazem, é tirar o foco, como você disse, Ailton. Porque o time classificou, mas não jogou bem. O que a gente viu do Cruzeiro ontem, como disse muito bem aqui o Helder, se classificou na sorte? Pode até ser, né? O futebol, uns acreditam que tem sorte, outros não, às vezes pode ser por mérito, mas o Cruzeiro ontem também pegou um time muito fragilizado. Como eu disse no primeiro comentário, Marcelino Moreno é o melhor jogador do Lanús e tecnicamente é muito inferior. Fez os 2 melhores jogos da vida dele, com certeza. Então o que a gente vê do Cruzeiro, independente de quem o Cruzeiro pegar na final da Sul-Americana, Racing ou Corinthians, vai ser muito difícil ganhar, porque se continuar apresentando o futebol que apresentou ontem, é um futebol muito pobre. O Cruzeiro melhorou na questão da vontade dos jogadores dentro de campo, mas a questão técnica ela está muito abaixo daquilo que a gente se espera, não só do Cruzeiro, mas principalmente do Fernando Diniz.